Boa tarde, Thalita, tudo bem? Boa tarde, Cássia, tudo bem contigo? Tudo ótimo também. Muito obrigada por estar aqui conosco, dividindo um tema delicado. A gente vai ter aí meia horinha para falar sobre o assunto, não vai esgotar, mas é o início de uma boa conversa, né? Você poderia se apresentar para nós, por favor? Com certeza. Cássia, primeiramente, muito prazer, muito obrigada, é uma alegria falar contigo. Parabéns pelo Obrigada, trabalho que tu fazes, né, tão importante. obrigada. Obrigada mais uma vez. E eu sou a Thalita Laguna, eu sou psicóloga perinatal, sou especialista em reprodução humana assistida. Também sou especialista em avaliação psicológica nos contextos de saúde e hospitalares e atualmente eu sou mestranda do programa de ginecologia e obstetrícia da Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Atuo na clínica, né, diariamente, esse é o meu dia a dia, né, atuo majoritariamente com mulheres e casais que estão tentando engravidar, né, seja naturalmente, seja por reprodução assistida. E também atendo gestantes, puérperas, mães de crianças pequenas, então toda a jornada ali perinatal, né? E agora sou escritora do livro Muito Além das Tentativas, a realidade por trás da jornada de tentar engravidar, que é o primeiro livro da série Muito Além, né? Eu estou escrevendo uma série voltada para o público perinatal. Maravilha. Bom, fiquei com várias perguntas, né, para te fazer a respeito do seu currículo. Primeiro, assim, como é que a reprodução assistida chegou para você? Porque você é psicóloga. Como que aconteceu Sim. essa especialização em reprodução assistida? A Cássia é uma história bem curiosa, assim, porque na época que eu estudava, eu sempre me foquei para a área de reprodução. E na época que eu estudava, eu estudei com uma pessoa que se tornou uma grande amiga. E ela estava na jornada para tentar engravidar, na época, há 10 anos. E por reprodução assistida, tentou por Nossa, vias naturais, não ela conseguiu, estava entrou na tentando há reprodução 10 assistida, passou anos por uma série de engravidar. investigações. E aquilo me tocou de uma maneira, sim, Meu 10 Deus. anos, a Cássia. E assim, acompanhar o sofrimento dela foi uma coisa que me tocou bastante. Porque ela tinha o que a gente chama de labilidade emocional. Ela tinha altos e baixos, né? Um dia ela estava muito esperançosa, outro dia ela estava muito triste. E eu comecei a me interessar pela temática, né? Fui procurar estudos, procurar especializações nisso, vi que ainda é um tema, por mais que seja esteja tão em alta, né? Ainda não há uma atenção 100% como a gente gostaria. E fui buscar especialização na área, porque eu entendo que para atender mulheres e casais dessa área, né, acho que tu precisa falar a linguagem desse casal, né? Então me interessei muito pela área, muito movida pelo sofrimento, né? E pensei, né, eu posso aliviar o sofrimento desse casal de alguma forma, né? Então, Uhum. por isso que surgiu. E você é mãe, Thalita? Eu sou mãe drasta, né? Eu passei por uma jornada e a Manuela chegou na minha vida, ela tinha um aninho, Ah, né? E que a gente lindo. fala dentro da psicologia que a gente exerce, né? Tem o gestar, tem o ser mãe, tem o exercer o papel parental, exercer a maternidade, né? E eu exerço a maternidade com a Manuela desde um aninho, ela acabou de fazer 15 anos. Ah, E ela é uma filha nossa, para mim, né? O amor da minha vida. Então, meu sim, eu Deus, sou mãe 14 drasta. anos. 14 anos com a sua filha. Bom, eu Minha gostaria de ler filhota. um. Eu digo que ela Gostaria. não nasceu de mim, ela nasceu para mim. Ah, que linda! Uma linda maneira de escrever, né? Uma linda maneira de escrever. Sim, Eu vou ler um trecho aqui do seu livro que me impactou bastante, porque você fala do luto invisível. Eu vou ler aqui o luto sim. invisível das tentativas frustradas, sem velório, sem rito, sem tempo de luto concedido, e justamente por isso mais solitário. A sociedade reconhece com mais facilidade o luto visível, aquele que envolve uma perda concreta. Mas e quando o que se perdeu não pode ser segurado nos braços? Então, é um trecho do Muito Além do Positivo, a realidade por trás da jornada de tentar engravidar. Aqui a gente tem já o luto já não é um tema fácil,
Já não é um tema que nós brasileiros, eu não sei se o Ocidente, mas especialmente aqui no Brasil, é uma coisa que a gente não discute, não fala abertamente. A gente tem medo de falar, a gente acha que se falar vai acontecer. Sim, Aí a gente tem o luto de uma perda gestacional, por exemplo, que já não é muito bem lidado também, né? Quando uma gestante perde o seu bebê que não nasceu ainda, também é difícil das pessoas lidarem, né? Porque as pessoas ficam relativizando, melhor agora que depois, você pode engravidar de novo, você é jovem, aquelas coisas todas, né? E aí você está indo para um sim. lugar, você está indo para um degrau que é ainda mais invisível, que é o luto desses Uhum. desejos que não foram, que não conseguiram ser concretizados. Fala um pouquinho disso. Como que é essa mulher? Ela chega para você durante o processo da reprodução ou ela já tentou várias vezes naturalmente e não conseguiu? Como que é? Eu atendo hoje, a Cássia, diversos tipos de pacientes, né? Então, algumas que estão tentando naturalmente, estão se preparando, né? Já estão enfrentando o desafio de tentar naturalmente e não conseguir, mas a grande maioria, né, já está em processo de reprodução há um tempo, né? Já teve perdas gestacionais no início, já tiveram não implantação do embrião, já tiveram não evolução do embrião. Então são muitas etapas, né? Então, assim, é uma coisa que mexe muito comigo, isso, porque o luto da infertilidade, eu digo que, como eu falei no livro, é um luto invisível, né? Muito embora hoje uma em cada 6 pessoas no mundo esteja passando pela infertilidade, né? A gente está falando aí de 17,5% da população do mundo passando por isso. E é um luto invisibilizado, né? É uma dor que não tem lugar social de reconhecimento, como você bem falou, né? As pessoas têm uma dificuldade de lidar com a perda, né? E reconhecem a perda quando a gente tem caixão e vela, né? Quando a gente teve um corpo. Sim. E a gente sabe que a gente faz luto não só por morte, a gente faz luto por projetos, por desejos, por sonhos não realizados, né? Então, cada tentativa frustrada, cada ciclo que essa mulher passa sem sucesso, cada espera, né, é uma morte simbólica. Ela passa por mortes. A própria menstruação, quando ela está esperando engravidar e ela se dá conta que não foi naquele mês, aquilo é uma perda, é uma micro perda, né? Então, quando não tem esse corpo para velar, o luto a sociedade invisibiliza esse luto, né? Não dá espaço para essa pessoa falar. Né? Então, tem uma autora que eu gosto muito, né, que é a Elizabeth Kubler-Ross. Ela é especialista em luto, né, e ela fala das 5 fases do luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. E ela diz que a gente passa por essas fases, né, de forma não linear. Ou seja, não há ordem para que isso aconteça e não há tempo para que o luto acabe, né? Tem umas falas reducionistas que relacionam, o luto tu vai enfrentar em 2 anos, tu vai enfrentar em 6 meses. Não, cada pessoa tem o seu tempo de elaboração daquela perda, né? Então, isso acontece com a infertilidade também, né? Cada microperda que esse casal passa. Né? Então, a não implantação do embrião, a espera ali pela evolução para blastocisto, por exemplo. Eu quero que o meu embrião chegue a blastocisto para eu poder fazer a transferência e conseguir o meu bebê. Algumas mulheres nem isso conseguem. Então, são muitas perdas, sabe? E a gente precisa começar a falar sobre isso para que esse casal tenha espaço de expor a sua dor sem ser minimizada. Eu adorei que tu disseste assim, né? Quando a mulher ela passa por uma perda gestacional, né? O pessoal diz, mas quem sabe foi melhor assim, tu é nova, né? Tu tenta novamente. Isso são falas extremamente reducionistas, né? Porque tu tá reduzindo a dor do outro, muitas vezes por não saber lidar com ela. As pessoas Sim. não sabem lidar com a dor do outro. Então, no ímpeto de lidar com a dor do outro, tu silencia aquela pessoa, né? Então, são falas muito cruéis que estão enraizadas aí na sociedade, né? E que ferem bastante, né? Então, é uma coisa que mexe bastante, assim, no meu dia a dia na clínica. É, então, mas se você está falando assim desse discurso, né, das pessoas
relativizarem, reduzirem, e eu penso que a gente continua fazendo isso, né? Por exemplo, a criança cai, se machuca, tá chorando porque tá doendo ou porque se assustou, e o adulto fala, não foi nada. Não foi nada, já passou, já passou, já passou. Então a gente tem, e eu adorei você ter falado, porque a gente não sabe lidar eu não sei lidar comigo, e aí eu interrompo com você para que aquele assunto não prossiga, porque eu não sei lidar com aquilo, né? Então, eu sou advogada da terapia, eu acho que acredito que todo mundo deveria fazer terapia, porque só quando eu entro em contato com as minhas dificuldades, com os meus desafios, eu posso também ser mais empática nesses momentos difíceis do outro, né? Além do meu. Porque se eu não puder falar nada, se eu puder simplesmente ouvir, eu acho que eu já estou promovendo um espaço de cura muito potente, né? Que a escuta tem. E a gente não consegue escutar, né, Thalita? Exatamente, a Cássia, isso está cada vez mais escasso hoje, né? As pessoas, elas têm dificuldade de lidar com a própria dor, de entrar em contato com a própria dor, né? Com as próprias emoções. E a gente precisa normalizar isso. Todos nós temos emoções, todos os dias, o Sim, tempo inteiro. Alegria, tristeza, angústia, né? Prazer, frustração, isso faz parte da vida. E lidar com isso para muitas pessoas é difícil. Tu encarar, né? As tuas próprias fraquezas, né? É difícil, as pessoas não conseguem, né? Então, entrar em contato com a terapia, com o espaço terapêutico, é exatamente isso: é tu entender quando dói, como dói, por que dói e como é que tu faz para lidar com aquilo. Porque tudo na vida, eu digo que são fases. Tudo é fase, né? A gente não tá feliz o tempo todo e a gente não tá triste o tempo todo. Tudo passa, mas fica muito mais leve quando a gente sabe como lidar. Sabe escutar a própria dor, os nossos próprios pensamentos, quando a gente tem essa habilidade, né? Eu digo para as minhas pacientes, eu adoraria tirar a tua dor com a mão, mas eu não posso. Mas eu posso te ensinar a aprender, né, a lidar com ela, porque isso que tu tá vivendo hoje é uma fase, tal qual outras fases da vida. Então tu vai passar por essa e outras virão. Quando a gente vai aprendendo, a gente vai passando de fase, vai ficando, né, mais forte, né? Então, adorei essa tua referência, assim, que a gente já é condicionado, né, desde criança a não expor a própria emoção. Então, não chora, isso não é nada. Ah, não precisa chorar, engole o choro. Isso é de uma crueldade, né? Porque a gente já cresce, né, pensando que expor as emoções é errado, né? sim. Você me trouxe um dado alarmante que eu não tinha. É uma a cada 6 pessoas no mundo está passando por infertilidade. O que é que está provocando Isso. isso? Olha, são muitos estudos, né, por trás, né? A gente não pode generalizar, né? Mas a própria espera, muitas vezes, né? A gente percebe que houve uma troca, né, de perspectiva atualmente. Antigamente, nós pensávamos em ser mães, ser pais um pouco mais cedo, né? E hoje, à medida que as coisas foram evoluindo, a gente tende a pensar um pouco mais no assunto, né? A pensar em postergar um pouco essa maternidade devido à profissão, devido, né, às próprias condições financeiras, né? Então, o que a gente diz? Não há certo e errado, né? Cada um sabe o momento certo de procriar, de aumentar a família, né? Mas esse é um dos fatores, né? A gente percebe que as pessoas estão tentando engravidar um pouco mais tarde, né? E a gente sabe que há um tempo, né? Eu digo que a natureza, com a mulher, a gente tem um prazo, né? Até os 35 anos, vários estudos apontam, né, que a gente é mais fértil depois dos 35 anos, a nossa reserva ovariana ela começa a reduzir, né? Então, muitas pessoas acabam deixando, né, para engravidar depois dos 35, isso é um fator, né? Mas hoje, que bom que a gente tem a reprodução médica, né, assessorada pela reprodução, pela medicina, e a gente consegue
fazer o congelamento de óvulos, ter uma organização para fazer o congelamento de óvulos, né? Esse é um dos fatores. Outro ponto, né? Acredito que o nosso próprio estilo de vida, né? Uma série de fatores, tanto no homem quanto na mulher, né, a Cássia? Hoje a Isso sociedade que eu cai ia te muito em cima da perguntar. mulher. Eu ia te perguntar, porque você falou uma em cada 6 pessoas. Então, isso inclui o homem. Com certeza, com certeza. Hoje, a Cássia, né, os dados atuais sobre a infertilidade trazem que 40, até aproximadamente 40% dos casos são masculinos, né? É de fator masculino. Então, quando a gente lida com a infertilidade, a gente sempre aborda como a infertilidade do casal. É o primeiro ponto, né? É muito ruim quando a gente lida com aquele casal e diz, ah, é a mulher que é infértil, é o homem que é infértil. Não, é o casal que está vivenciando a infertilidade e a gente tem fatores femininos e fatores masculinos, né? E 40% dos casos hoje são de fator masculino. Então, não podemos, né, ser reducionistas de dizer, ah, foi a mulher que demorou a engravidar, ela priorizou a profissão e demorou a engravidar. Não, é o casal, é uma decisão do casal, né? Quando há um casal, né? A mulher muitas vezes não tem parceiro ou parceira, espera um pouco mais, um momento ideal para que isso aconteça, né? E acredito que sim, a Cássia tem uma série de outras coisas, né? Estilo de vida, né? Uso de esteroides, né? Uma série de fatores interferem aí na questão da infertilidade, né? Uhum. E quando não há casal, existe apenas uma mulher querendo muito ser mãe. Esse luto, ele fica mais solitário, eu acredito. Com certeza. Eu acredito que o luto da infertilidade ele já é um luto bastante solitário se tu tá vivendo em casal com parceiro ou parceira, porque né, é o casal muitas vezes que está enfrentando aquilo, né? Eles resolvem muitas vezes se enfrentar entre eles, não abrir com o mundo, né? Não abrir com colegas, com parceiros, com conhecidos, muitas vezes por medo do julgamento, né? E já é um luto muito solitário. E aí quando a gente fala de uma mulher que não tem parceiro, que opta, né, pela maternidade solo, ela passa por aquilo muitas vezes sem apoio algum, né? Porque infelizmente não são todas as mulheres que podem contar com rede de apoio, né? Que pode contar com amigos, com familiares, que podem abrir. E, de novo, né, a gente está falando de uma sociedade que quando tu fala sobre isso ainda gera muito tabu, né? Então, as pessoas, elas não entendem um processo, ainda há muita desinformação sobre isso. E todas as vezes que a mulher abre, né, a boca para dizer, ah, estou passando pelo processo, de novo, como a gente falou, né? Muitos não sabem lidar com a própria dor, não sabem lidar com a do outro. Então, silenciam aquela mulher e ela não tem espaços para abrir, que está passando por um processo, que está enfrentando um processo, né, doloroso, ela tem desejo de ter um filho e está passando por aquilo de maneira muito intensa, porque a gente tem a questão hormonal também, né, a Cássia? A questão dos hormônios que interferem bastante nesse processo, fora o dia a dia, né? Para além de tentante, nós temos outras identidades, né? Eu sou esposa, eu sou parceira, eu sou profissional, eu sou filha, eu sou estudante, né? E quando tu tá tentando engravidar, parece que essas identidades elas se fundem numa só. Né? As pessoas passam a enxergar aquela pessoa como tentante, né? Ela é tentante, como se ela não tivesse outros papéis. Então, passar por isso é um processo por si só bastante solitário, né? É, e enquanto você fala, né, também fico pensando nos tipos de comentários, né? Você falou assim, os casais não comentam. Quando eles começam a tentar, eles não comentam com os amigos e tal. E eu tô aqui lembrando de uma amiga que estava tentando há muitos anos também engravidar, e as pessoas falavam assim, mas que bobagem, se você não está conseguindo, por que não entra numa fila de adoção, né? As pessoas entram nesse lugar que é tão íntimo, né? Te dando uma solução para uma coisa que você está resolvendo com você, ou sozinha, ou com seu parceiro, ou com a sua parceira. E as pessoas invadem isso com novamente, né, reduzindo a uma escolha assim como se fosse a coisa mais simples do mundo, né?
Eu acho de uma violência mesmo, né? Interferir com essas dicas, com essas soluções rápidas, né? É fácil. Sai da, para de fazer, para de tentar e vamos fazer uma adoção. Tem muita criança precisando e é isso, né? Exatamente. E a Cássia, isso é, acho que é uma das coisas que eu mais escuto na clínica, tá? O quanto isso ofende. Escutar isso ofende. Por quê? Porque tu literalmente está invadindo a privacidade, o desejo, o sonho daquele casal, né? A adoção é um assunto seríssimo. É seríssimo. A gente está lidando com uma vida, né? Dizer adote não é como se tu dissesse pegue um bonequinho na prateleira que você vai pegar a Sim. qualquer momento e que você pode devolver se você não gostar, né? A Uhum. adoção é algo muito sério e não são todos os casais que querem. E tá tudo bem, não tem uma regra sobre isso. Ninguém é obrigado a querer. Tu tem tem que ter um desejo genuíno e ainda assim há uma preparação enorme para que tu faça a adoção de uma criança, né? Então tu Uhum. pegar um casal que está tentando engravidar e não está conseguindo, tu reduz aquilo ali como se tivesse, como se a pessoa, eu só quero ter um filho, então eu posso ser mãe, eu posso ser pai, eu posso ir lá, entrar numa fila e adotar. Mas a gente desconsidera que tem casais que precisam da experiência da gestação. Eles precisam passar por aquilo. Para eles é importante ter a gestação e isso tem que ser respeitado. Né? Tu comentar com a pessoa, ok, tá tudo bem, tu não quer ser mãe, tu não quer ser pai, então tu vai lá e adota, né? Então, exercer a parentalidade, até uma avó, um avô, uma madrasta exercem parentalidade, né? Tornam-se mães e pais, mas tem pessoas que precisam da gestação, elas entendem que nasceram para aquilo e que isso tem que ser respeitado, faz parte de quem elas são. Né? Então, isso é só para dizer assim, uma das frases que se escuta, né, Cássia? Porque tem também o relaxa, tu tá muito estressada, né? É a tua cabeça. Se tu parar de pensar, tu vai conseguir, né? Ou então assim, vai ver, não é tua hora mesmo, vai ver, Deus quis assim. Né? Então É, são tantas frases, são tantas assim, ó, frases pesadas que as pessoas não têm noção o quanto isso dói para a mulher que está tentando, para o homem que está tentando engravidar. por isso, de fato, muitas pessoas escolhem não contar, né? E teve uma campanha super bonita esse ano de uma marca de cosméticos, não sei se você chegou a ver, uma campanha do Dia das Mães que abordava justamente isso, abordava essa mulher tentando, né? Sim. E o quanto era sofrida ela participar de uma festinha infantil, estar tá no meio de algum ambiente que tinha criança correndo, e muito sofrido. E eu lembro que na campanha uma outra mulher se aproxima e fala: Eu também tentei por muito tempo, eu também sofri. E aí esse encontro gera nossa, gera um acolhimento, né? Uma coisa assim, porque não é para a gente se meter mesmo. Se você não puder acolher, não puder proporcionar um espaço daquela mulher falar sem julgamento, é melhor nem tocar no assunto. Então, por isso, muitas pessoas, eu compreendo completamente quando uma pessoa não quer tocar em temas delicados, é bem difícil. A gente, quando vai falar de coisa íntima, já é bem difícil, qualquer que seja, né? E ainda mais um tema tão sensível assim. Exato, Cássia. E eu digo assim para todos, sabe? Literalmente a gente tem que educar a sociedade. Isso não é uma coisa ruim, é psicoeducar a sociedade para que, Uhum. se tu não souber o que falar, não fale. Abrace. Dê um abraço, ofereça a tua escuta. Não precisa falar, né? E eu Uhum. bato bastante assim, porque como eu trabalho com a mulherada, né? O meu público é majoritariamente feminino, né? Salvo algumas exceções que vêm com seus cônjuges. Mas a gente ser mais empática umas com as outras também, Total. né? A mulher que está passando por aquilo, não reduzir a história da outra, né? Tu tá tentando há 2 anos, nossa, eu tentei de primeira e consegui.
às vezes não é maldade falar isso, sabe? Não é por maldade, mas tu cuidar, assim, aquela mulher tá sensível, ela tá passando por um processo e já é muito difícil, né? Tu olhar, toda a sociedade parece que está engravidando muito rápido, todo mundo consegue facilmente e eu não. A gente se coloca nesse lugar e diz assim, meu Deus, todo mundo consegue e eu não. O que que tem errado comigo? Porque isso é muito comum, né, Cássia? Muito embora, às vezes, o fator da infertilidade nem é feminino, é masculino, mas há uma culpabilização do nosso próprio corpo. A gente se culpar, eu estou fazendo errado, o que que eu poderia fazer de diferente, né? Por que que todo mundo consegue menos eu? E aí tu vai naquele lugar e finalmente tu resolve abrir o teu coração com alguém e alguém olha pra ti e diz assim, ah, mas eu parei o anticoncepcional e consegui em um mês. Nossa, isso é mexer demais com a ferida, sabe? Então termos mais cuidado enquanto mulheres, cuidar umas das outras, ter mais cuidado, dar mais acolhimento e fazer exatamente aquilo que surgiu no comercial. A gente sabe que aquilo é uma ficção, mas é a realidade de muitas, né? É uma mulher olhar para outra e dizer: eu te entendo, eu passei por isso, eu sei o que tu tá passando. E ainda que você não tenha passado, diga: eu te entendo, eu imagino o quanto deve ser difícil passar por isso. Né? E não E se comparar, pronto. não colocar um lugar de comparação, né? Sim, exato. É, você traz um dado que é um dado, infelizmente, recorrente quando a gente fala de autoconhecimento, de busca por entendimento das coisas. Quando você fala assim, meu público é majoritariamente feminino, eu recebo aqui muitas mulheres que falam a mesma coisa. Os temas são os mais variados possíveis, mas é sempre a mulher que está na linha de frente para resolver, para entender, para aceitar, para, enfim, buscar uma solução, buscar uma saída. Aqui mesmo no nosso podcast, eu recebo relatórios de audiência. A nossa audiência é 84% feminina. Então, a gente tem uns guerreiros, são 16%, que estão querendo ouvir alguma coisa, talvez entender um pouco mais as mulheres, mas são poucos ainda, né? Então, a gente tem uma sociedade que é meio a Sim. meio praticamente, e mesmo assim a mulher está muito à frente na busca de questões voltadas para autoconhecimento, para ajuste emocional, resolução emocional, o nome que se queira dar, Thalita. Sim, sim, Acácia. Isso é a minha realidade, né? Hoje, como eu te comentei, majoritariamente, eu posso te dizer, tá? Eu tenho 3 pacientes homens que acompanham suas esposas. A grande maioria, né, é mulher e vai sozinha, né? Isso em qualquer fase, tá? Nas tentativas, na gestação, no próprio período gestacional que eu acompanho, né? Todos os trimestres delas e o puerpério, né? Então a gente vê que são fases, como a gente falou anteriormente, são processos solitários, né? Às vezes tu está num casal e não necessariamente tu tem esse amparo, essa rede de apoio dentro do casal, né? E a própria procura pela saúde mental, por cuidar da saúde mental, por autoconhecimento, por escutar, né, conteúdos, materiais de qualidade, por buscar ler coisas de qualidade, assim, para se conhecer. E eu digo isso sim, sabe, Cássia, que é um fruto também do que foi colocado na sociedade, de que parece que o homem ele não pode ser vulnerável, né? Ele não pode chorar, ele não pode se emocionar, ele não pode, ele tem que estar forte o tempo todo. Isso ainda está muito enraizado, né? As pessoas crescem com esse entendimento e é como se buscar autoconhecimento fosse ruim, te tornasse menos homem, né? Te tornasse mais fraco, te tornasse menor, né? Então, infelizmente, né, 2025, a gente ainda vê isso, né? Essa questão da masculinidade frágil, né? Sim. É, é coisa de mulher, né? Então, mas é coisa de mulher, você está fazendo terapia, isso é coisa de mulher, enfim. A gente está aqui encaminhando para o Sim. nosso final. Gostaria de deixar aqui o espaço aberto para você oferecer alguma mensagem que você queira. Enfim, eu vou deixar o seu contato aqui nas nossas redes, nos nossos canais. Fica à vontade, Thalita.
Obrigada, Cássia. Uma coisa que eu sempre gosto de falar, né, quando eu estou nesses espaços de debate, de conversa, é que essa mulher, que esse casal, essas pessoas, elas possam ter compaixão consigo mesmas, né? De novo, é uma fase, é um processo, vai passar, sempre passa, e a gente passa por nossas fases, né, fortalecidos, com entendimento daquele processo, mas a gente precisa, antes de tudo, ter compaixão, né, se amar, se compreender, buscar autoconhecimento, né, não, entender que você não precisa passar pela vida sozinho, né, contar com rede de apoio, contar com mãos amigas, com ouvidos atentos, né, saber escolher nos dedos de uma mão pessoas com quem contar, né, e buscar autoconhecimento, buscar terapia, né? Como você disse, né? Todo mundo deveria fazer terapia. Então é essa mensagem que eu deixo para as pessoas, né? Que busquem se conhecer, que busquem ter compaixão e amor por si mesmas. Maravilha. Muito obrigada, Thalita. Foi um prazer te conhecer por aqui. E a gente se encontra numa próxima conversa, quando você lançar seu próximo livro, talvez. Já que é uma série, né? Então, a gente se encontra no próximo livro. Muito obrigada, Cássia. Foi um prazer conversar contigo. Muito obrigada. Então, um beijo. Um grande beijo. Tchau, tchau.